Você sabia que um caminhão pode ter 12, 16 ou até 18 marchas? Sim, 18 marchas. 3 vezes mais que um carro convencional. Loucura, não? Talvez agora esteja se perguntando, mas por que tantas marchas assim? Ou pior, consegue imaginar a loucura que não deve ser pilotar isso? Bem, por isso, hoje, nós vamos desvendar toda a engenharia por trás da transmissão dos caminhões. Vou revelar os motivos para esse exagero, como funcionam, além de comparar as vantagens e desvantagens disso. Antes de tudo, para entender a transmissão dos caminhões, você precisa saber que o inimigo número 1 de qualquer máquina pesada é a inércia. Pensa em um carro comum. Você consegue empurrar ele no neutro com as próprias mãos, certo? Agora imagina um bitrem carregado de soja. Nós estamos falando de mais de 70 toneladas coladas no asfalto. Tirar essa massa monstruosa do zero absoluto e colocá-la em movimento exige uma força de torção violenta nos eixos. E é aqui que entra o primeiro conceito fundamental que você tem que gravar. O motor não move o caminhão. Quem move o caminhão é a transmissão. O motor apenas gera o trabalho rotativo, mas é a caixa de câmbio, a ferramenta que converte esse trabalho na força exata necessária para quebrar a inércia sem despedaçar a embreagem e sem estourar o cardan. Agora vamos direto ao ponto. Por que precisam de tantas marchas? A resposta está no comportamento de um motor a diesel de ciclo pesado, que é completamente diferente dos carros comuns a gasolina. Um carro normal consegue esticar a marcha. Você acelera, o motor grita até 6.000 rotações por minuto e ele continua entregando potência. Ou seja, a faixa de trabalho dele é larga. Já um motor a diesel de um caminhão pesado opera no que a gente chama de faixa estreita. Ele é feito para aguentar pressões internas absurdas e explodir com força bruta logo de cara. O torque máximo de um monstro desses geralmente aparece logo ali nas 1.000 rotações por minuto e cai drasticamente quando passa das 1.500. Assim, a faixa de rotação útil, a chamada faixa verde no painel, é minúscula, tanto que, na maioria das vezes, o motor corta giro ou perde toda a eficiência perto das 2.000 rotações por minuto. Mas o que isso significa na prática? Significa que o motorista não pode deixar o giro do motor cair e não pode deixar ele subir demais. Se ele esticar muito a marcha num caminhão pesado, o motor enforca e perde força. Se ele jogar uma marcha alta cedo demais, o giro cai para baixo do limite da turbina, a pressão cai, o motor afoga e as 70 toneladas não saem do lugar. Assim, o número elevado de marchas existe justamente para fatiar o ganho de velocidade em pedaços bem pequenos, mantendo o motor sempre na sua faixa de eficiência máxima, onde ele consegue entregar toda a sua força. A transmissão funciona no mesmo princípio de uma alavanca ou de um sistema de polias e catracas. Em uma caixa de 18 marchas, por exemplo, a primeira marcha tem uma relação de redução que pode chegar a 14:1. Isso significa que o motor precisa dar 14 voltas completas para que o eixo de saída da transmissão dê apenas uma. O caminhão anda a passos de tartaruga, mas o torque que chega nas rodas de tração é multiplicado em 14 vezes. E conforme o caminhão pega embalo, a necessidade de torque extremo diminui e a necessidade de velocidade aumenta. Assim, as marchas vão encurtando a diferença de tamanho das engrenagens. Mas como diabos a engenharia conseguiu enfiar até 18 marchas dentro de um caminhão? Como colocaram 18 pares de engrenagens dentro de uma carcaça de ferro sem que a transmissão fique do tamanho de um carro ou pese toneladas? A engenharia aqui foi genial. Um câmbio de 18 marchas não tem 18 posições na alavanca. Isso seria um pesadelo e o braço do motorista nem sequer alcançaria todas as marchas. Assim, a mágica acontece porque essa transmissão não é uma caixa só. São, na verdade, caixas conjugadas trabalhando juntas dentro da mesma carcaça de ferro. Funciona da seguinte forma: a alavanca principal faz o movimento básico, igual num câmbio mecânico comum, com 4 ou 5 posições de marchas para frente e uma marcha ré. Essa é a caixa principal. Mas preste atenção nos botões da alavanca. Na frente dela, você tem o seletor de caixa, que alterna entre a caixa alta e a caixa baixa. Você engata da primeira até a 4ª marcha na caixa baixa. Mas quando chega na 4ª marcha, o giro do motor continua pedindo mais. E agora o que fazer? É aí que você puxa o botão da frente para cima e o sistema usa ar comprimido para mudar uma engrenagem lá atrás na caixa auxiliar, alterando
preparando o câmbio para a caixa alta. Agora, quando você voltar a alavanca para a posição da primeira marcha, o sistema multiplicou as engrenagens. Você não está mais na primeira, você acabou de engatar a quinta marcha. Dessa forma, cruzando as posições, você vai até a oitava marcha. Mas e o restante das marchas onde estão? Aí entra o botão lateral. A função dele é fatiar cada uma dessas 8 marchas no meio, gerando para cada marcha que você engatar uma posição reduzida, lenta e com mais torque, e uma posição simples, rápida e com mais giro. O motorista empurra o botão com o polegar, dá um toque no acelerador, a válvula bate e a marcha é dividida no tempo da rotação. Tem ideia que foram geradas 16 marchas a partir de apenas 4? Consegue imaginar a complexidade desse sistema? Loucura, não? Mas não para por aí. Alguns caminhões, principalmente os americanos, fora as 16 marchas geradas, ainda possuem mais 2 marchas extras. Elas têm uma relação de engrenagem tão absurda, com uma redução gigantesca, que servem quase que exclusivamente para quebrar a inércia e tirar as dezenas de toneladas do zero absoluto em subida de terra, por exemplo, jogando toda a força do motor para as rodas. Agora que já entendeu por que os caminhões têm tantas marchas e como funciona a transmissão deles, vamos para as vantagens e desvantagens de todo esse sistema. A primeira grande vantagem atende por um nome que tira o sono de qualquer dono de frota e caminhoneiro: consumo de combustível. Um caminhão pesado faz algo em torno de 2 km por litro de diesel, e a única forma de fazer ele gastar menos é mantendo o ponteiro do contagiros exatamente em cima da chamada faixa verde de giro. É ali que o motor faz menos esforço e queima o diesel do jeito mais eficiente possível. A quantidade absurda de marchas garante que o motorista tenha sempre uma marcha exata para a carga que ele leva e a inclinação da pista que ele está pisando. É ali que o motor queima o diesel da forma mais eficiente, aproveitando a pressão ideal da turbina. Se faltar uma marcha na caixa, o cara é obrigado a acelerar para não perder a próxima, gastando litros e litros de diesel à toa. As dezenas de engrenagens são a diferença entre o lucro no final do mês e o prejuízo. E as vantagens não param só no consumo de diesel. Errar uma marcha em um carro faz o carro dar um solavanco. Errar uma marcha em um caminhão, carregando toneladas em uma subida íngreme, tem consequências catastróficas em termos de manutenção. Se o motorista errar a marcha e o caminhão pesado embalar para trás em uma ladeira, ele não consegue mais engatar uma primeira. A força contrária é monumental. Quando ele soltar a embreagem, o torque reverso vai bater com o torque do motor de frente. O elo mais fraco vai estourar. E geralmente esse elo é o eixo cardan da transmissão, que torce como se fosse feito de plástico, ou as cruzetas do diferencial traseiro. As engrenagens sofrem estilhaços e a conta da oficina ultrapassa os 5 dígitos num piscar de olhos. O câmbio com muitas marchas protege os eixos e o motor contra trancos absurdos, garantindo uma entrega de força linear e constante. É engenharia de preservação da máquina. Mas nem tudo é maravilhoso. E aqui a gente entra nas desvantagens, e quem paga esse preço é o cara que está atrás do volante. A primeira desvantagem é o cansaço físico e mental. Cruzar marcha o dia inteiro não é brincadeira. Num dia de trânsito pesado, subindo a serra, tracionado com toneladas, o motorista vai fazer centenas, talvez milhares de trocas de marcha e reduções no botão. É braço, é perna na embreagem, é ouvido atento ao som do giro do motor. Você não pode errar o tempo. Diferente de um carro, as caixas de câmbio não perdoam erros. Você tem que casar a rotação do motor com a velocidade da roda. Exige muita experiência, muita sensibilidade e no fim do dia de horas de trabalho, o ombro e a perna esquerda do motorista cobram a conta. É um desgaste severo do ser humano que opera a máquina. E a segunda desvantagem é o tamanho do prejuízo quando as coisas dão errado. Uma caixa de 18 marchas é um labirinto de engenharia. Tem a caixa principal, tem a caixa auxiliar conectada atrás, tem mangueiras de ar comprimido, válvulas, garfos, sincronizadores, entre outros. É muita peça móvel trabalhando sob pressão extrema. Consertar uma transmissão dessas é uma brincadeira que custa dezenas de milhares de reais. Por isso, é um equipamento que exige respeito. E é por causa dessas desvantagens que o mercado mudou. Hoje, a grande realidade nas estradas são os caminhões automatizados. Eles ainda têm lá suas dezenas de marchas. Mantêm as vantagens do consumo e da força. A diferença é que arrancaram a alavanca
mecânica da mão do motorista. Hoje é um computador que decide a hora exata de trocar a marcha. Ele sente o peso do caminhão, lê a inclinação da pista e usa pistões a ar para trocar de marcha sozinho, muito mais rápido e mais perfeito do que qualquer ser humano conseguiria. O motorista descansa a perna esquerda, o ombro não dói mais no fim do dia e dorme tranquilo, sabendo que a máquina não vai quebrar por conta de uma marcha engatada no tempo errado. As dezenas de marchas de um caminhão pesado não são um enfeite para deixar a direção mais difícil. Elas são a única ferramenta capaz de domar toneladas, fazer o diesel render e manter a economia rodando sem explodir o motor no meio do caminho. É o casamento perfeito entre a força bruta e a inteligência da mecânica. Se você curtiu mergulhar na engenharia dessa máquina, deixa o like e me diz nos comentários qual outra máquina pesada ou peça mecânica você quer ver desmontada aqui no canal. Manda aí que a gente vai atrás. Forte abraço e até a próxima!